Oi, eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. Tá começando o 4º episódio do podcast e no programa de hoje eu vou falar sobre o documentário do astrólogo Walter Mercado, que saiu na Netflix no mês de julho e foi muito impactante para mim. Eu achei muito interessante, muito bacana e não tinha como não pegar todo o impacto que eu senti assistindo e não trazer para cá. Caso tu tenha dado play nesse episódio e não goste de signo, essa conversa toda de astrologia, eu tenho um recado para te acalmar. Não vou falar sobre isso, eu realmente vou falar sobre a história do Walter. O que liga ele à astrologia é o fato de que ele é astrólogo, mas não é sobre a astrologia em si que eu vou falar aqui. Então, caso não seja um assunto que te agrade muito, pode ficar tranquilo. Se é um assunto que tu gosta, pode ficar muito tranquilo também, porque vai ter todo um misticismo na história, nesta conversa que eu trouxe hoje, mas não vai ser focado nesse assunto. Então, todo mundo pode ficar bem tranquilo que vai ser bem legal. Walter Mercado, como eu falei então, é um astrólogo que foi muito famoso na televisão e a imagem que eu tinha dele era uma coisa muito reduzida, mas que nunca foi apagada da minha memória. Isso eu achei muito interessante, eu lembro dele quando eu era criança. Ele passava em algumas propagandas na parte da tarde do SBT, entre um programa e outro que estava sendo exibido. E eu lembro de ver claramente uma propaganda do Walter falando "Ligue já", para as pessoas que estavam assistindo ele naquele momento ligarem para o número que estava aparecendo na tela e saber a previsão do futuro, saber o horóscopo delas. Até hoje esse é um assunto que faz muito sucesso, as pessoas têm curiosidade. Se existe alguém que pode dizer para elas o que está por vir, o que elas podem esperar da vida delas, elas vão se interessar. E nessa época já tinha isso. E era uma coisa muito da época mesmo. Eu nunca me esqueci da figura dele. Sempre muito exuberante, sempre com a roupa muito chique, muito brilhante, que chamava a atenção mesmo. Sempre com o cabelo com muito laquê. A aparência andrógina, que misturava com muito o feminino e o masculino nos traços dele. E eu, enquanto criança, só tinha a lembrança dessa figura, de uma pessoa diferente, uma figura que eu só tinha visto falando Ligue já. Essa era a única referência dele que eu tinha. Quando a Netflix anunciou que ia sair o documentário dele e postou o trailer, eu fiquei muito interessada e com muita curiosidade, porque eu realmente queria saber o que aconteceu com o Walter Mercado, quem ele era de fato, porque eu só tinha aquela imagem da propaganda curtinha na TV falando sobre horóscopo. Para mim era isso, eu nunca fui a fundo pesquisar. Eu por muitos anos não lembrei da existência dele, mas ao mesmo tempo, assim, eu sinto que essa imagem, essa figura, nunca foi esquecida, ela estava no meu inconsciente. Tanto que eu fiquei muito curiosa quando eu soube que ia ter esse documentário. Então, quando foi lançado, alguns dias depois eu assisti. E foi realmente muito impactante para mim. Eu produzi o roteiro do episódio de hoje enquanto eu reassistia algumas partes do documentário pela segunda vez, para anotar e perceber coisas além do impacto da primeira vez que eu vi. E logo nos primeiros segundos eu já estava impactada, tudo de novo, e sentindo até a minha respiração mais profunda e leve ao mesmo tempo, como se estivesse mais limpa ou confortada a respiração de alguma forma. Eu, sinceramente, não consigo explicar isso sem soar assim tão dramática e até encantada mesmo. O documentário, no geral, foi chamado de Mucho Amor, porque era a frase que ele dizia ao encerrar os programas de televisão. Mas no Brasil foi renomeado para Ligue já, o lendário Walter Mercado, porque era justamente a imagem que se tinha dele no país. Era o astrólogo na propaganda do SBT falando Ligue já. Se só falasse essas duas palavras para tentar lembrar quem ele era, as pessoas já sabiam. O Walter nasceu em Porto Rico e a gente conhece, graças ao documentário, um pedaço da história da família dele, dos irmãos, de onde ele morou e o que ele fazia antes de começar a carreira artística. É muito interessante ver desde o início a história dele, quem foi que apoiou e onde que isso começou, sabe? Num grande geral, vocês vão me ouvir falando muito que foi tudo muito legal e muito incrível, porque eu reassisti algumas partes, como eu disse, e eu fiquei encantada de novo, realmente. Ao longo do documentário, logo já no início, mas principalmente no desenrolar da história, eu percebi que a figura Walter Mercado era muito mais complexa do que eu poderia imaginar. Era algo muito encantador por conta justamente da construção, da montagem daquele personagem, que não era um personagem. Ele era realmente muito luxuoso, gostava de estar sempre muito arrumado, maquiado, com o cabelo impecável. As roupas dele, assim, eu recomendo fortemente que vocês assistam o documentário, porque são mostrados os figurinos que ele usava desde os primeiros programas de televisão e até os mais atuais, e são coisas lindas. São muito dramáticas, muito brilhantes, sempre muito grandes, algumas com acessórios, com coisas que vão além do corpo dele. Muito interessante de assistir.
Realmente uma figura que tu vê e não te passa despercebida mais, é algo muito encantador. Acho que por isso até que me chamou tanto a atenção, gerou tanta curiosidade de realmente acompanhar e descobrir quem foi essa pessoa, quem foi Walter Mercado. É encantador, vocês precisam assistir. Fica desde já a minha dica para vocês, porque é realmente incrível. É uma figura que parece um super-herói. É uma coisa muito lúdica, porque é tudo muito icônico, é tudo muito bem encaixado para ficar uma figura inesquecível mesmo. O fato de ele não ser um personagem, então, como eu comentei antes, é que eu realmente comecei o documentário com a ideia de que eu ia descobrir quem era a pessoa por trás do personagem Walter Mercado, que talvez nem fosse realmente esse o nome dele, fosse tudo muito bem pensado e criado, uma coisa fabricada, e ao longo do documentário tu percebe que não, que o Walter realmente existe, é uma pessoa física. Walter Mercado é o nome dele e que ele é aquela força da natureza que ele representa nos programas, em todas as aparições que a gente tem dele ao longo do documentário e nos vídeos para poder contar a história. Ele não é um personagem, ele é todo aquele drama, toda aquela coisa teatral mesmo, de ser diferente, de ser notado. Ele não é um personagem, ele nasceu daquela forma mesmo. É muito interessante de notar. Uma coisa que se percebe é que ele passou a ser menos visto, ele passou a se recolher mais, a cuidar mais da imagem dele publicamente quando a velhice de fato chegou. A gente tem um relato de um senhor de idade que foi assistente dele e que morou com ele a vida toda, sempre esteve ali do lado, é o melhor amigo que ele teve, e ele conta que o Walter sempre foi muito preocupado com a aparência. Isso não é uma surpresa, né? Porque a gente percebe a imagem dele, que estava sempre impecável, sempre foi uma questão para ele estar muito bem, estar muito jovem, estar sempre bem arrumado. E com a velhice ele não aceitou muito bem que a imagem dele se transformou. As pessoas envelhecem, então a pele já não é mais a mesma, a vitalidade dos próprios movimentos já não é mais aquela coisa graciosa, tem as suas limitações. Então, para que os fãs não vissem ele envelhecer, ele resolveu ficar recluso, não aparecer mais tanto. Porque a sensação que passa é que ele não estava lidando bem com a velhice, com o fato de que a figura dele envelheceu. Mas que bom que envelheceu, né? Significa que passou várias barreiras e que ele chegou até lá, sabe? É uma coisa que muitas pessoas não lidam, não gostam às vezes, não querem chegar nessa etapa da vida. Mas se tu de fato chegou, é algo a ser comemorado. Eu acredito que os fãs dele, desde os primeiros até os que viraram fãs agora, e eu me incluo nisso, porque depois desse documentário realmente posso dizer que eu me tornei muito fã da figura dele. Eu acredito que ver ele mais velho não seria uma questão de, não sei, de rejeitar, sabe? Ele não seria rejeitado por isso. Eu acho que tornaria até uma coisa mais sábia, uma coisa de dar mais força até, de repente, para o nome Walter Mercado, depois de tantos anos. Mas ele, infelizmente, não viu dessa forma, preferiu ficar mais fechado. Fora a questão dos medicamentos também, que com a velhice ele precisou tomar vários e vários remédios todos os dias. Ele toma várias vitaminas no dia, várias cápsulas que ele tem guardadas para várias partes do corpo continuarem funcionando e se manterem saudáveis. Então, fora a reclusão, tem mais essa questão. Tem uma cena onde ele tem que ficar de cama porque ele cai e se machuca. Claro, já é um senhor de muita idade, né? E ele precisa ficar deitado. E é muito triste, aperta o coração ver aquele senhorzinho que é todo exuberante, todo impecável, deitado de cama porque machucou uma costela, por exemplo, sabe? Porque ele caiu dentro de casa e realmente machucou as costelas. E ele tá lá, desanimado, porque o que dá força para ele, e isso é uma coisa que o próprio assistente fala, é o público. É ele se sentir amado, se sentir lembrado pelo público, lembrado pelas pessoas. E essa reclusão acaba por deixar ele chateado e visivelmente mais fraco. O que é compreensível, pensa só. Tu tem uma vida inteira de glamour, de fãs, fama, e tu é reconhecido e amado por uma grande parte do mundo, sabe? E aí tu envelhece, tu não te reconhece mais na tua própria imagem, e tu te esconde, basicamente, para não ser visto mais dessa forma. Então, se tu não é visto, o teu público não tá te acompanhando. Isso vai fazendo a pessoa perder força mesmo. É uma parte muito, entre várias, é uma parte muito emocionante, assim, do documentário. Faz pensar mesmo sobre as coisas. O bacana de ser um documentário é ver que realmente não vai mostrar só as partes boas, mostra toda a história, os bastidores e responde perguntas que as pessoas tinham a vida toda sobre o Walter. Ele é aquela figura exuberante, aquela coisa imponente, impecável, mas dentro de casa ele é só um senhor um pouquinho teimoso que cuida do seu cachorrinho de estimação. Que o assistente diz pra ele que não pode dar comida pro cachorro, porque vai fazer mal.
E quando ele sai de perto, o Walter é filmado dando um petisco doce pro cachorro mesmo assim. Então é uma coisa muito de realmente mostrar os vários lados do Walter pro público. Ele é uma pessoa como qualquer outra. Ele envelheceu, é teimoso como todo senhorzinho de idade, ele tem o seu bichinho de estimação, que ele ama como se fosse um filho. Então é uma parte muito bonitinha de ver e é engraçado de acompanhar esse momento dele dentro de casa e não dele astrólogo falando signos em multidões também. O documentário é contado por várias pessoas, além do próprio Walter e do assistente. E foram entrevistadas fontes que trabalharam com ele mais jovem, pessoas de mais idade. Todas as sobrinhas dele aparecem no documentário. Ele não casou, não teve filhos, inclusive nunca falava sobre a sexualidade dele, era uma coisa que sempre foi um grande mistério para as pessoas. Então, como eu disse, ele não teve filhos, não adotou, mas tinha várias sobrinhas que sempre estavam ao lado dele, e parte desse misticismo, dessa coisa dramática das vestimentas dele, dos figurinos, a gente vê que foi passado, porque pelo menos duas das sobrinhas que aparecem se vestem de uma forma como se fossem, não sei, discípulas do Walter, com uma coroinha e com uma túnica, e elas já são senhoras, porque o Walter era bem senhor, então não tinha como serem muito jovens. É muito interessante de ver que isso foi passado. É uma forma delas se manterem ligadas à figura dele. Eu achei bem interessante. Eu acabei de falar que ele não teve filhos, né? Mas teve uma pessoa em especial que no documentário aparece como uma pessoa que empresariou ele, que estava sempre ao lado dele, sempre cuidando de tudo para que, enfim, ele permanecesse na televisão, continuasse fazendo os trabalhos dele, e ele tinha essa pessoa como um filho, porque ele confiava que a imagem dele estava em boas mãos. E de um pedaço para frente do documentário, a gente percebe que o empresário em questão foi muito babaca com ele. Realmente foi uma virada na história, que, como toda virada, todo plot twist, tu não tá esperando que aconteça. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu realmente gostaria que vocês assistissem o documentário para ter toda essa visão que eu tô falando aqui. E aí vocês vão entender o que acontece, o que esse empresário faz ou deixa de fazer. E ele é entrevistado até para esse documentário. E também é inacreditável, acho que inacreditável é uma boa palavra para resumir, as falas e a questão da consciência dele de ter sido ou não um babaca com o Walter na época, em que ele de fato foi um babaca. Na minha humilde opinião, ele foi sim. Uma das sobrinhas do Walter diz que é interessante de observar que, mesmo que ele nunca mais tenha aparecido na televisão, ele tem uma legião de fãs muito jovens que é muito impressionante. Uma das pessoas entrevistadas fala sobre isso, que se fosse hoje, se o Walter Mercado surgisse hoje em dia, como um jovem de 20 anos, andrógeno, que não deixa clara sua sexualidade e fala sobre horóscopo, sobre o futuro das pessoas, ele seria um grande sucesso no Instagram. Mesmo que ele não faça nada disso, é uma pessoa que continua fazendo muito sucesso entre os jovens. Tanto que se tu procura por Walter Mercado e coloca em shopping, nas buscas do Google, vai ter muita estampa, muito acessório, várias e várias coisas sendo comercializadas com a imagem dele. Como se fosse um ícone da cultura pop, que de fato é o que ele é hoje. Ele serviu de inspiração para muitas pessoas. Isso a gente vê em um relato de fã que diz que para uma criança da época em que o Walter começou na televisão, ver aquela figura enquanto tu tá tentando te entender enquanto indivíduo foi muito marcante, muito importante. Porque fazia pensar que se o Walter podia ser daquele jeito, então aquela criança, aquele adolescente se descobrindo, talvez não fosse tão diferente das pessoas quanto imaginava. Era uma questão de perceber que existia a possibilidade de ter o seu próprio lugar, e isso é muito bacana. É um legado, uma esperança que ele deu desde cedo para o público. Fora o sentimento de nostalgia que ele causa nesses fãs, que hoje são jovens adultos ou adultos mesmo, porque é dito no documentário isso de que toda a construção dos programas do Walter Mercado era muito nostálgico. Porque ele lembrava muito a época onde essas pessoas se reuniam com os familiares na frente da TV para poder ver ele falar de signos, das previsões do futuro e das mensagens de esperança, de certa forma. Era uma coisa de estar com a família que ele resgatava nas pessoas, esse sentimento. Por isso ele continua fazendo tanto sucesso. Sucesso esse que foi confirmado na lotação inacreditável da exposição que foi feita ano passado pelo Museu de História de Miami, em homenagem ao Walter e à carreira dele, porque em 2019 fez 50 anos do primeiro programa do Walter na TV. Segundo ele próprio, essa exposição completamente cheia de fãs foi o momento mais bonito e memorável da vida dele. Quando eu revi algumas cenas desse documentário, eu escrevi o seguinte nesse roteiro: ele é místico, dramático,
teatral, exuberante com a capa e as roupas brilhantes. O olhar para a câmera que convence o público e também abraça a pessoa só de concentrar o olho na direção do telespectador. Tu sente que ele acredita mesmo no que está falando e que tudo vai melhorar. Ele é uma força positiva, uma coisa magnética da natureza. Tu sente no teu coração essa coisa boa só de assistir as imagens dele no documentário. É muito esquisito, te passa uma sensação de esperança. Tu consegue entender o porquê do sucesso e da legião de fãs. É realmente algo muito poderoso. Logo no início do documentário eu tive essas impressões, revendo algumas imagens específicas para poder construir o programa de hoje para vocês. E quando eu cheguei nas imagens finais do documentário, eu achei interessante que o assistente dele comenta que quando o Walter morrer, a essência dele vai permanecer para sempre no coração de todos que o amam. E junto disso, eu achei que seria válido trazer para vocês a mensagem que o próprio Walter fala. Então é isso que eu vou ler agora e depois a gente encerra o episódio dessa semana, beleza? Então vamos lá. Quando eu acordo de manhã, é o primeiro dia que vivo. Hoje é o meu dia. Hoje serei a melhor versão de Walter. A vida é uma reinvenção constante. Nunca ensaio para ser eu mesmo. Prevejo o futuro, mas não quero saber o meu. Quero aproveitar cada momento da vida. Me sinto no céu nesse momento, vivendo a vida que escolhi e com as pessoas que amo. Isso é o paraíso para mim. Não espero nenhum outro. O paraíso é aqui e agora. Walter Mercado é uma força da natureza, sem começo e sem fim. Ele era uma estrela, mas agora Walter é uma constelação. Eu sou a Karina e esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter ouvido e vocês me ouvem nos próximos episódios. Até mais! Tchau!